Queridos irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus nessa noite. Quero saudar o reverendo Sérgio Lira, pastor dessa comunidade, seu fundador. Quero saudar também a comissão do presbitério que aqui se encontra nessa noite para a cerimônia de posse. E especialmente saudar o reverendo Ronaldo Barbosa de Vasconcelos, pastor eleito, e que será empossado essa noite como pastor da Igreja Presbiteriana de Casa Caiada. Também cumprimento a todos os queridos irmãos que nos visitam essa noite e que aqui estão com o objetivo de participar desse momento tão especial em que nós consagramos como pastor da igreja, instalamos como pastor da igreja o reverendo Ronaldo, que tem o privilégio de ser meu genro, naturalmente. Eu queria convidá-los a abrir a palavra de Deus na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Nós iremos do verso 7 até o capítulo 5, verso 10. E à medida que nós formos fazendo a exposição, nós faremos a leitura do texto. Vamos orar mais uma vez, pedindo a iluminação do nosso Deus para a compreensão dessa passagem. Pai querido, agora, diante da Tua palavra que nós pretendemos expor, nós confessamos a nossa inabilidade, incapacidade e nossa total dependência da obra iluminadora do Teu Espírito Santo. Pedimos, portanto, que Tu abras os olhos do nosso entendimento para compreendermos a Tua palavra, que ela seja o meio pelo qual o Espírito Santo nos fortaleça nessa noite, encoraje, anime, e pensando especialmente no Teu servo que hoje à noite recebe esse importante encargo, que essa palavra seja aplicada ao seu coração, trazendo conforto, consolo, orientação e preparação para as lides pastorais. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, uma das razões pelas quais o apóstolo Paulo escreveu a segunda carta aos Coríntios foi para se defender de algumas acusações que falsos apóstolos que estavam se infiltrando na igreja de Corinto, que tinha sido fundada pelo apóstolo Paulo, estavam fazendo contra ele. Estes homens tinham como objetivo tomar o controle das igrejas de Corinto, minando a autoridade do apóstolo Paulo. E um dos métodos, uma das estratégias que eles usavam, era apontar para o fato de que o apóstolo Paulo era uma pessoa que havia sido rejeitada pelos próprios judeus, o povo de Paulo. Onde Paulo chegava para pregar o evangelho, ele era escorraçado, ele era rejeitado, expulso das sinagogas, quando não apedrejado, às vezes preso, chicoteado e não poucas vezes colocado sob sentença de morte. O argumento dos seus inimigos é: como é que esse homem pode ser de Deus? Se ele é de Deus, por que é que o povo de Deus não recebeu a mensagem dele? E por que é que ele passa por tantos sofrimentos? Por que é que ele passa por tanta angústia? Por que é que Deus trataria um verdadeiro servo dele dessa forma? As pessoas estavam usando os sofrimentos no ministério do apóstolo Paulo como uma prova de que ele não era de Deus. Na passagem que nós vamos ler, o apóstolo Paulo vai explicar por que é que ele sofre no ministério cristão e o que é que o mantém animado, o que é que o mantém encorajado a continuar em que pesem os grandes sofrimentos que ele passa. Para vocês terem uma ideia do que é que nós estamos falando, só mais adiante, no capítulo 11, é que Paulo nos dá um relato detalhado dos sofrimentos pelos quais ele passa e que são motivo de acusação dos seus adversários. Por favor, veja comigo aí, 2 aos Coríntios, capítulo 11, verso 22. Paulo está falando dos falsos mestres que eram judeus travestidos de apóstolos de Cristo, ensinando um outro evangelho e se gabando da sua origem judaica. Paulo pergunta: são hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Nessa altura, Paulo vai começar a fazer uma coisa que ele não gosta de fazer, é de expor a sua vida pessoal.
Por isso que ele diz aqui, eu tô como que meio fora de mim, não costumo fazer isso. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um, fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e nudez, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça, quem se escandaliza, que eu não me inflame. Aqui está a relação, na verdade, na correspondência aos Coríntios, Paulo faz 5 listas dos seus sofrimentos. Essa aqui é a mais completa. Aqui nos dá uma amostra do que é que o apóstolo Paulo passava por ser pastor, por ser servo, por ser o ministro de Jesus Cristo. Na lista estão incluídos açoites, prisões, passar fome, passar frio, passar dificuldades de salteadores, ameaça de vida, perigo de vida, passar a noite boiando na água, no mar, enfrentando toda a sorte de perigos, traído por irmãos, traído por gente que se dizia crente. Não é à toa que os inimigos de Paulo diziam, como é que essa pessoa pode ser de Deus? Olha o que é que esse homem sofre, olha o que é que ele passa. Será que Deus entregaria a um servo dele esse tipo de coisa? Se nós pastores passássemos 1/3 do que Paulo descreve aqui, a gente já teria caído fora do ministério. O ministério pastoral é provavelmente uma das vocações mais perigosas e doloridas de todo o mundo. De acordo com estatísticas nos Estados Unidos, as 3 vocações ou as 3 linhas de trabalho que mais demandam assistência médica nos Estados Unidos são policiais, médicos e religiosos. As demandas do trabalho pastoral são muitas. E é isso que eu queria falar nessa noite. Por que é que Deus, às vezes, permite que os pastores sejam moídos, quebrados, como aqui Paulo está dizendo? E como é que eles conseguem continuar? Como é que alguns conseguem continuar? Porque não são poucos os que vão embora. Eu tenho servido na Igreja Presbiteriana no Brasil, na área da educação teológica, há muitos anos. E eu estou acostumado a ver turmas de 40 alunos passarem no vestibular e entrar no seminário e só se formar 15. E depois desses 15 que se formaram, 10 anos depois, tem somente 5 no ministério. Os outros 10 deram no pé, não aguentaram, por motivos vários, simplesmente desistiram. A pergunta é, o que é que faz um verdadeiro pastor continuar no ministério, apesar de todos os sofrimentos que ele pode passar? Vamos começar primeiro, Paulo explicando por que é que Deus permitia que ele passasse por todos aqueles sofrimentos. Vamos ler do verso 7 até o verso 15. Temos, porém, esse tesouro, eu estou no segundo aos Coríntios 4, de 7 em diante. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Aqui está a razão, Paulo explica, pela qual Deus o quebrava.
é para que ficasse claro de quem procede o poder para o ministério pastoral. Verso 7, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O tesouro a que Paulo se refere está no verso anterior, que é o conhecimento de Deus na face de Jesus Cristo. Em outras palavras, o Evangelho. O conhecimento de Deus na face de Cristo, o conhecimento do Evangelho, é o tesouro precioso que Deus encarregou aos seus ministros. Porém, Deus faz isso entregando esse tesouro precioso, que é o Evangelho, a vasos de barro. É isso que os pastores são. Eles são vasos de barro. Vasos de barro eram muito comuns na antiguidade, como local onde se podiam guardar coisas preciosas. O vaso por fora parecia de pouco valor. Era um vaso simples de barro, podia ser comprado em qualquer loja a preço de banana. Mas as pessoas gostavam de costumavam colocar dentro do vaso de barro suas joias, suas pedras preciosas, seus enfeites, pedaços de ouro, pepitas de prata, de maneira que quem olhasse de fora não percebia que aquele vaso simples, ele continha tesouros preciosos. Assim é o pastor. Ele é um vaso de barro, onde o maior tesouro do mundo, que é o conhecimento de Deus na face de Cristo, está escondido. Para que esse tesouro apareça, o vaso tem que ser quebrado. E os sofrimentos são exatamente o meio pelo qual Deus quebra os ministros do Evangelho, para que o conhecimento de Cristo saia deles, flua através deles. Como Paulo diz aqui, temos esse tesouro em vasos de barro, para que fique claro que a excelência do poder é de Deus e não de nós. Isso é para que as pessoas percebam que o poder do Evangelho, que é pregado pelos pastores, não vem deles, mas vem desse Deus que os sustenta. Porque olha nos versos seguintes, Paulo, porém não é a chave aqui. 4 vezes Paulo vai dizer porém não. O porém não significa Deus segurando e sustentando no meio da quebradeira, porque a quebradeira dói, gente. Quando Deus começa a quebrar o pastor, dói bastante. Deus, porém, não deixa que ele seja quebrado mais do que ele possa suportar. Que é exatamente esse a glória do Evangelho. Veja o verso 8 em diante. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Deus quebra a vida do pastor, porém não ao ponto dele desistir, ao ponto dele examinar. Deus o mantém ali, na beira do precipício, na linha de corte, no limite, no último suspiro, no fim do fôlego. É assim que ele vive. Porque o vaso de barro tem que ser quebrado, para que a excelência do poder seja de Deus e não dele. Para que fique claro que o Evangelho é algo que vem de Deus, não é produto da nossa invenção e não se mantém pelo nosso esforço, pelo nosso mérito e pela nossa piedade. É um tesouro guardado em vasos de barro, e vasos de barro têm que ser quebrados para que esse tesouro seja manifesto. Porém, não a ponto do desânimo e da resistência. Qual a filosofia de Deus, por assim dizer? Por que Deus faz isso? Deus faz isso porque Ele segue o mesmo padrão pelo qual Ele nos salvou. Ele deu seu Filho para que morresse, para que você e eu vivêssemos. Essa é a maneira de Deus agir. Primeiro a cruz, depois a glória. Primeiro o Gólgota, depois a segunda vinda. Primeiro a morte, depois a ressurreição. Esse é o caminho de Deus. E é assim também que Ele faz com os pastores. Os pastores têm que morrer para que o seu rebanho viva. O pastor tem que morrer para que o seu rebanho viva. Veja como Paulo diz aqui, verso 10. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. O que salva a igreja, o que abençoa a igreja, não é a vida do pastor, mas é a vida do Cristo vivo através do pastor,
Mas para que a vida de Cristo se manifeste através do pastor, o pastor tem que morrer. Ele tem que morrer. Porque ou é a vida dele, ou é a vida de Cristo. Ou ele está manifestando a vida dele, ou ele está manifestando a vida do Cristo ressurreto. Então Paulo aqui se compara a alguém que leva no corpo o morrer de Jesus. Veja o verso 11, onde ele explica essa ideia melhor. Porque nós que vivemos, está falando dos pastores, do ministério pastoral, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Toda essa quebradeira, todo aquele sofrimento, aquela lista toda que Paulo fala, é exatamente Deus matando o pastor, para que a vida de Jesus Cristo possa se manifestar através dele. Porque não pode, como eu disse, haver as duas manifestações. Ou o pastor vive na força da carne, das suas ideias, da sua criatividade, dos seus dons ou dos seus talentos, ou ele vive no poder da vida da ressurreição de Jesus Cristo. Mas para que isso aconteça, ele tem que sair da frente. Ele tem que ser como alguém condenado à morte, que já desistiu de si mesmo. Essa passagem aqui me lembra o costume americano, em alguns estados americanos onde existe a pena de morte. Quando o apenado, depois de ter cumprido a pena, chegou o dia da sua execução, os guardas vão até a sua cela, tiram de lá, o acorrentam e ele tem que caminhar no corredor da morte. Lá no fim da sala lá no fim do corredor tem a sala onde ele vai ser executado por injeção letal, por choque elétrico, por gás, enfim. E à medida que ele vai passando naquele corredor, o corredor passa na frente da cela dos outros apenados também, ele vai caminhando com aquelas algemas nos pés e nas mãos em direção à sala pelo corredor da morte, e os companheiros nas prisões dizendo assim, dead man walking, ou seja, homem morto caminhando. Ele não morreu ainda, mas é só uma questão de tempo. Mais alguns passos, levando sobre si a sentença de morte, ele caminha os últimos passos até a cela da execução. É isso que Paulo está dizendo aqui. O pastor é um dead man walking. Ele tem a sentença de morte sobre ele, para que a vida de Cristo se manifeste através dele, que é exatamente a conclusão dele no verso 12. De modo que em nós, ele está falando dos pastores, opera a morte, mas em vós, o rebanho, a vida. Para que o rebanho tenha vida, o pastor tem que morrer. O vaso de barro tem que ser quebrado, para que o tesouro apareça. E Paulo aqui explica, ele começa a explicar, por que é que ele não desiste. Porque parece um preço muito alto. Muitas pessoas entram, a razão pela qual muitas pessoas desistem do ministério pastoral é que tinham expectativas erradas do que é o ministério pastoral. Pessoas ficam encantadas, porque vem o seu pastor no púlpito, pregando, sendo caminho de bênção para outras pessoas, reconhecido, querido da comunidade, amado pela comunidade, e as pessoas pensam que isso resume o ministério pastoral, e não são poucos os que entram no seminário querendo a glória do ministério, né? Há um romance, alguma coisa envolvendo o ministério pastoral que atrai jovens desavisados, e que não foram devidamente instruídos, e não leva muito tempo para eles perceberem que não é bem assim que eles que tinham pensado que haveria de ser, que não era assim. O que mantém Paulo caminhando no corredor da morte e servindo a Cristo enquanto isso? Ele diz no verso 13 que a razão é porque ele crê na ressurreição dos mortos. É o primeiro motivo que ele dá pelo qual ele não desanima, do verso 13 até o verso 15. Tendo, porém, o porém aí introduz o contraste. À luz de toda essa dinâmica de Deus, porque a dinâmica de Deus para o ministério pastoral é essa, né? Matar o pastor para que o rebanho viva. Eu estou falando figuradamente, viu, gente? Falando figuradamente. Estou dizendo isso porque recentemente teve um tiroteio numa igreja do Texas, né? Então eu estou falando isso figuradamente. Deus mata o pastor para que o rebanho viva. E Paulo diz, por que ele
se submete a essa dinâmica é porque ele crê na ressurreição. Mesmo que ele morra agora, ele viverá depois. Tendo, porém, o porém aí introduz o contraste, o mesmo espírito de fé do rei Davi, que escreveu o Salmo 116, verso 10. No Salmo, Davi diz assim: eu criei, por isso falei. Se você ler o Salmo, você vai ver que Davi está dizendo que no meio das grandes aflições que ele estava passando, ele creu na libertação de Deus e por isso ele louvou a Deus. Paulo está aplicando para ele, porque Paulo crê na intervenção de Deus, na vitória final de Deus, por isso ele fala, como ele diz no final do verso 13, também nós cremos, por isso também falamos. Eu não paro de falar porque eu creio. Porque eu creio, eu falo. E o que é que Paulo crê? Está no verso 14, a palavra sabendo aí pode trocar pela palavra crendo. Crendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque Paulo cria na ressurreição dos mortos, cria que um dia todo aquele sofrimento vai acabar, cria nos frutos e nos efeitos da sua morte, trazendo vida para outras pessoas, e que tudo isso seria mostrado no dia da ressurreição. Por isso Paulo continuava falando, eu criei, por isso é que eu falei. A razão pela qual nós não paramos de falar no meio de todo esse sofrimento é porque nós cremos. Cremos de todo o coração, porque se eu não cresce, eu já teria desistido. Muitos pastores já teriam desistido, os mártires teriam desistido, teriam abjurado a sua fé, milhares de pessoas teriam saído das suas igrejas, mas é exatamente porque nós cremos no Evangelho, na ressurreição dos mortos, é que nós falamos e ninguém pode parar a nossa voz. E ninguém vai parar a nossa voz, porque ela procede de convicções profundas e mais fortes do que a morte no nosso coração. Eu creio, por isso é que eu falo. Eu creio que aquele que ressuscitou Jesus dos mortos também vai me ressuscitar. E eu creio que, portanto, vale a pena eu dar a minha vida, passar por todos os sofrimentos para transmitir essa mensagem a outras pessoas. Verso 15, porque todas estas coisas existem, toda essa dinâmica existe por amor de vocês, por amor do rebanho, para que a graça, a ação de graças que vocês vão oferecer a Deus, multiplicando-se, tornem abundantes as ações de graça por meio de muitos para a glória de Deus. No final, quem recebe a glória é Deus. Mas como é que Deus recebe a glória? Através de pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho, que percebem essa graça e agradecem a Deus pelos pastores e ministros que deram sua vida para que o Evangelho fosse ensinado, fosse explicado, fortalecido, fundado e estabelecido em igrejas locais e no mundo todo. E no final a glória é de Deus. Essa é a dinâmica do pastorado. Então, se você está querendo ser pastor, ainda dá tempo de cair fora, né? Ou pelo menos de pensar bem naquilo que você tem desejo no coração. Essa é a primeira razão pela qual Paulo diz que ele não desiste. É porque ele crê na ressurreição e crê que no final haverá a glória para Deus. Vamos agora para a segunda razão que Paulo apresenta pela qual ele não desiste. E aqui ele começa uma série de contrastes. São, na verdade, 5 contrastes, eu vou bem rápido aqui. Ele começa uma série de 5 contrastes para explicar por que é que ele não desiste. O primeiro contraste é entre o homem interior e exterior, está no verso 16. Por isso, não desanimamos. Então ele vai explicar. Eu não desanimo, no meio de todo esse sofrimento, no meio da dinâmica da quebradeira. Eu não desanimo. Por quê? Pelo contrário, diz ele no verso 16, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. O primeiro contraste é entre o homem exterior e o homem interior. O homem exterior é o que nós somos com relação ao mundo. É o nosso corpo, é o nosso viver aqui nesse mundo. Ele se corrompe, não no sentido negativo, pejorativo, mas no sentido ele se decompõe. Nosso corpo está se decompondo. Cada dia que passa eu fico mais velho. Aparece uma doença nova. Eu estou a um passo a menos da morte. Todo dia eu descubro alguma mazela em mim.
Meu corpo está se decompondo e as tribulações, elas contribuem para acelerar isso. As ansiedades, as reações psicossomáticas, as doenças, as privações, as necessidades físicas. Mas ao mesmo tempo em que esse corpo está se decompondo, o homem interior, ele está se renovando. A minha fé cresce, a minha esperança é maior, o meu amor é mais firme, a minha visão da glória é mais clara. Enquanto que o homem exterior se corrompe, o interior se renova. E o que vai permanecer é o homem interior. Quando você percebe isso, quando o pastor... É isso que Paulo percebia, por isso que ele não desistia. Que enquanto o seu corpo estava sendo sujeito a todo tipo de tratamento, conforme nós vimos aqui, interiormente ele estava sendo renovado todo dia, na esperança da glória de Deus. Primeiro contraste entre exterior e interior. Isso que eu estou dizendo vale para você também. Foi escrito para pastor isso aqui. Mas esse princípio também vale para a sua vida. Enquanto sua vida vai sendo consumida com provações e dificuldades, interiormente a sua fé, esperança e amor vão avançando e vão crescendo. Por isso, não desanimamos. Porque nós olhamos para os sofrimentos da perspectiva correta. Segundo contraste entre leve e pesado. Verso 17, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. O contraste aqui é entre o peso da glória que nos está reservada no céu e a leveza e a brevidade da nossa tribulação aqui nesse mundo, comparativamente falando. Ou seja, o que nos espera, a glória que nos espera é uma glória pesada, ou seja, densa, é uma glória que nós não podemos mensurar, nem explicar com palavras humanas. Paulo está falando da ressurreição dos mortos, da vida eterna, do novo céu e da nova terra. É isso que Deus tem preparado para nós. Comparado com a glória que nos está esperando, as nossas tribulações aqui, verso 17, são leves e momentâneas. O pastor às vezes pode dizer assim, Deus está muito pesado. Esse fardo é muito grande, essa angústia é muito grande que eu estou passando, as dificuldades do pastoreio são muito grandes. É como se Deus dissesse, meu filho, comparado com o peso de glória que lhe está reservado, isso que você está passando é extremamente leve e passageiro. Olhe da perspectiva correta, veja o quadro maior para que você não desanime. Terceira comparação, verso 18. Coisas visíveis e invisíveis, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Primeiro contraste entre homem exterior e homem interior. Segundo contraste, glória pesada, tribulação leve. Terceiro contraste é entre as coisas que se veem, que são temporais, e as coisas que não se veem, que são eternas. As coisas que você vê, as coisas que você tem, seus bens, suas propriedades, tudo aquilo que pertence a esse mundo e que é material, isso tudo vai passar. As coisas visíveis, elas são temporárias. O que vale é o mundo invisível, aquilo que você não vê com os olhos, não sente com suas mãos, não escuta com seus ouvidos, mas que você percebe e recebe pela fé. É isso que vai prevalecer e continuar a eternidade afora. Se você vive somente pelo que você vê, toca, cheira e prova, você está pegado a esse mundo. E é por isso que quando essas coisas faltam, Deus tira um filho, Deus tira um marido, Deus tira a saúde, Deus tira um bem, Deus tira o seu negócio, você entra em desespero. É que você está andando pelas coisas que você vê, quando na verdade nós temos que viver pelas invisíveis, as que não se percebem, porque são elas que vão permanecer, e delas ninguém nos rouba, dela ninguém nos tira nada, porque foram dadas por Deus em Cristo Jesus. É esse tesouro que está escondido em vasos de barro. A quarta comparação é entre uma tenda e uma mansão. Capítulo 5, verso 1. Sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, nós temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus.
E por isso, nesse tabernáculo, nós gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial, se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Pois, na verdade, o que estamos nesse tabernáculo, gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito Santo. Como todo mundo sabe, Paulo era um fazedor de tendas. Todo judeu tinha uma profissão. E a profissão de Paulo era fazer tendas. Paulo estava acostumado a fazer tendas de peles de animais, com pedaços de madeira e outros produtos perecíveis e vulneráveis. Paulo sabia que uma tenda era uma habitação provisória. Ela não substituía casas feitas de argamassa de tijolos, como as casas que eram feitas na época. As tendas ou tabernáculos, eles eram passageiros, se deterioravam com o tempo e se tornavam imprestáveis depois de muito uso. Paulo compara a nossa existência aqui nesse mundo a uma tenda, em contraste à ressurreição dos mortos e o corpo da ressurreição que ele compara a uma mansão não feita por mãos eterna nos céus. Verso 5, capítulo 5, verso 1. Sabemos que se nossa casa terrestre desse tabernáculo, ele compara a nossa existência aqui a uma tenda. Se ela se desfizer e vai se desfazer, alerta de spoiler, você vai morrer. Então, spoiler da sua vida, você vai morrer. Então, quando se desfizer a nossa tenda aqui, nós temos da parte de Deus um edifício, olha o contraste, uma tenda, que é a nossa vida aqui, quando ela se desfizer, nós temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Paulo está se referindo à imortalidade, ao corpo da ressurreição. Quando o nosso corpo, que é o nosso tabernáculo, se desfizer, nós vamos ganhar de Deus o corpo da ressurreição, o corpo imortal, o corpo imperecível preparado para o novo céu e na nova terra. É por isso que nesse tabernáculo, verso 2, nós gememos. Não é assim? Imagine você morando numa barraca, numa favela, sabendo que você tem como herança uma mansão lá no Guarujá. Você fica gemendo, dizendo, oh meu Deus, quando é que eu vou me mudar, né? Quando é que eu vou sair daqui dessa casa de papelão, de madeira e de plástico preto e morar lá num apartamento, numa mansão lá na praia do Guarujá? Nós gememos aqui quando nós pensamos o que é que Deus tem reservado para nós. Quando eu olho para o meu corpo, para as doenças, para as marcas da velhice, de todas as dificuldades e angústias pelas quais eu passei, e eu reflito no corpo da ressurreição, que vai ser igual ao corpo de Jesus, aquele corpo glorioso, que não tem pecado, imortal, imperecível, incorruptível, eu fico gemendo e dizendo, oh Deus, quando vai ser? Quando é que vai ser? Quando é que vai ser? Nós aspiramos, veja como ele diz no verso 2, nós aspiramos por ser revestidos da nossa habitação celestial, mas não me entenda mal aqui. Recentemente eu recebi uma pergunta de um seguidor na rede social, perguntando se era pecado pedir para Deus tirar a vida dele. Porque se o que está nos esperando é isso, por que não morrer, né? O mais fácil é a gente morrer logo. Mas Paulo, em seguida, ele explica por que é que ele não faz isso. Ele diz que aspira por ser revestido da habitação celestial, se for encontrado vestido e não nu. Ele está dizendo que essa é uma promessa para quem é crente. Isso aqui é uma promessa para quem é crente. Se você estiver já vestido com as roupas da justificação, você então vai receber essa habitação celestial. Se você for encontrado nu, ou seja, sem as vestes de justiça de Cristo Jesus, então é claro que essa promessa não é para você. Ele explica aqui, no verso 4, na verdade, nós os que estamos nesse tabernáculo gememos, angustiados, não, aqui está a explicação, não porque queremos ser despidos, veja, ele está fazendo essa ressalva para não ser mal entendido, não é porque eu quero morrer, ser despido, sair desse meu tabernáculo, mas é que eu desejo que o mortal seja absolvido pela vida.
A imortalidade que nos espera é tão maravilhosa que eu quero ser absorvido por ela, mas isso não significa que eu quero a morte aqui e agora. Em outra passagem, na carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo diz que ele fica dividido entre partir e estar com Cristo, que é muito melhor, ou ficar e abençoar os irmãos. E ele diz, e por causa de vocês eu por enquanto vou ficando, enquanto Deus está me permitindo. Essa deve ser a atitude do crente, servir a Deus aqui e esperar um momento em que Ele vai nos levar para a imortalidade, a incorrupção, a vida eterna, finalmente. E ele diz que foi, verso 5, o próprio Deus quem nos preparou para isso, nos outorgando o penhor do Espírito Santo. O Espírito Santo funciona como uma garantia de que Deus faz isso, de que Ele vai fazer isso. Porque aqui nesse mundo, passando por esses sofrimentos, todas essas tribulações, essa quebradeira, o pastor pode pensar assim, como é que vai ser isso? Mas Deus nos deu a garantia do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, que conforta no meio das aflições do ministério, que consola no meio das decepções do ministério, que fortalece no meio do desânimo pastoral, que encoraja no meio dos desafios que o ministério pastoral traz. O Espírito de Deus é quem faz isso. O próprio Deus nos preparou para viver nessa dinâmica de morte e vida, nos dando o Espírito Santo como garantia e como aquele que age nos nossos corações. O último contraste que Paulo faz aqui é entre presença e ausência, verso 6 até o verso 9. Recordando, por que Paulo não desanima? Primeiro, porque ele crê. Ele crê, por isso ele fala. Segundo, porque ele faz o contraste entre o homem exterior e interior. Faz o contraste entre o peso de glória e a leveza da tribulação. Faz o contraste entre as coisas que se veem e as que não se veem. Faz o contraste entre a tenda e a mansão celestial. E agora o contraste entre a presença e a ausência do Senhor Jesus. Verso 6. Temos, portanto, sempre bom ânimo. Esse é o tom dessa passagem. Por que é que eu tenho um bom ânimo? Por que é que eu não desisto? Paulo está respondendo para os falsos profetas, né? Que diziam assim, você já devia ter desistido com todo esse sofrimento, você não é de Deus. E ele está dizendo porque é que ele tem bom ânimo. Está explicando. A última explicação é essa. Portanto, eu tenho sempre bom ânimo, sabendo que enquanto eu estiver no corpo, eu estou ausente do Senhor. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. E é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. O que Paulo está dizendo aqui é que ele tem consciência de que enquanto ele está vivendo aqui nesse mundo, ele está ausente do Senhor Jesus. Ausente fisicamente. O Senhor Jesus esteve presente entre nós fisicamente durante 33 anos. Depois da sua ressurreição, ele apareceu durante 40 dias aos seus discípulos no corpo da ressurreição. E esteve com eles fisicamente, os apóstolos comeram com ele, beberam com ele. O apóstolo Paulo não teve esse privilégio. Ele não esteve com Cristo ressurreto nos dias antes da sua elevação no céu. Quando Paulo viu Cristo, anos depois da ressurreição de Cristo, no caminho de Damasco, foi uma manifestação do Cristo já glorificado. E Paulo sabe que enquanto nós vivermos aqui nesse mundo, nós não teremos a presença física de Jesus entre nós. E é importante você lembrar que o Senhor Jesus, ele continua com o mesmo corpo da sua ressurreição. Quando ele ressuscitou dos mortos, ele não ressuscitou um fantasma. Ele provou isso a Tomé, ele provou isso aos discípulos. Toca aqui nas minhas mãos, põe a mão aqui ao meu lado. E com aquele mesmo corpo, ele está vivo à direita de Deus, intercedendo por nós. E de lá ele voltará para nos buscar. Mas até que o Senhor Jesus Cristo venha, nós estamos ausentes dele fisicamente. Então, se você já passou por aqueles momentos, às vezes os pastores passam por esse momento. Eu confesso que eu já passei por esse momento em que eu disse a Deus assim, ó Deus, eu estou tão confuso, eu estou tão perplexo, estou tão angustiado. Tão somente se o Senhor Jesus sentasse aqui nessa cadeira comigo, se ele descesse do céu, sentasse aqui, conversasse comigo e me explicasse as coisas, eu me sentiria muito melhor, tudo ficaria tão claro. Não é verdade que às vezes você quis isso? Às vezes você pediu um anjo do céu, uma voz do céu, uma visão, alguma coisa, alguma manifestação física, palpável, visível de Deus para tirar você da sua angústia. O
Você já sabe a resposta. Enquanto estamos aqui, estamos ausentes do Senhor Jesus, por uma razão muito simples, verso 7. Porque andamos por fé e não pelo que vemos. Nós andamos por fé. Fé é a certeza das coisas que você não vê. Fé é a convicção de coisas que se esperam que ainda não chegaram. O cristão anda por fé. Infelizmente, tem muitos pastores e líderes em outras igrejas, em muitas igrejas, que ensinam os crentes a andar pela vista e pela experiência. Pede sinal do Senhor, varão. Pede uma visão, pede um sonho, pede um sinal, uma manifestação visível, uma glória, um sonho, de repente um anjo. Isso não é o cristianismo bíblico. Mas bem-aventurados os que não viram e creram. Nós andamos por fé e não pelo que vemos. Por isso que Paulo se mantém no ministério. Eu não desanimo, porque eu sei sim que eu não terei o consolo da presença do Senhor Jesus comigo, fisicamente aqui, me abraçando, para que eu pudesse colocar minha cabeça no seu ombro e chorasse as minhas angústias. Ele não está ao meu lado como um amigo, porque eu ando pela fé e não pelo que vejo. É claro que Ele está presente pelo seu Espírito entre nós, mas a sua presença, que eu possa abraçar, tocar e beijar, só na glória, porque aqui eu ando pela fé e não por aquilo que vejo. Por isso, verso 8, eu estou em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com Jesus. Às vezes dá vontade de deixar o corpo e habitar com o Senhor Jesus para privar da sua presença, mas nós sabemos que essa não foi a opção de Paulo. E a conclusão dele está aí no verso 9. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. É por isso que eu me esforço no ministério pastoral, quer agora, ausente dele, ou um dia quando eu estiver na presença dele. De uma forma ou de outra, na vida e na morte, para mim o morrer é Cristo e o viver é ganho. Presente ou ausente, eu quero viver para agradar o Senhor. Essa é a visão que Paulo tem do ministério. É por isso que ele continua, apesar de todos os sofrimentos. E ele termina então com essa advertência, verso 10. Importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem e o mal que tiver feito por meio do corpo. Paulo tem consciência do dia do juízo. E que naquele dia o Senhor Jesus trará a exame o uso que nós fizemos do corpo, que é uma tenda, que é perecível, que se corrompe, que passa por leves e momentâneas tribulações, que é chicoteado, que é apedrejado. O que é que você fez com o seu corpo, pastor? Como é que você o usou? E vocês também, membros da igreja. Deus vai nos trazer em conta pelo uso do corpo. Importa que um dia nós compareçamos. Por isso Paulo diz, eu quero ser agradável a Ele aqui e agora. Em resumo, o que eu quero dizer é o seguinte. A vida do ministério, a vida do ministro do Evangelho, a vida do pastor, por vezes é cercada de sofrimento, de contrariedades, de tensões e de angústias. Num país livre como é o nosso, poucos pastores vão experimentar prisão, apedrejamento, tortura, expulsão de uma cidade, perseguição mortal. Mas existe a aflição física, como Paulo diz aqui, a aflição espiritual. Quem é que cai que eu não me escandalize? Sobre mim pesa os problemas de todas as igrejas. E às vezes essas aflições, às vezes a oposição desonesta, a crítica indevida, a teimosia, ela pode quebrar o pastor. E não faz mal, porque Deus usa isso para quebrar mesmo, para que a vida de Cristo se manifeste na vida do pastor, para que da morte do pastor a ressurreição do Senhor Jesus brote. E você veja pelo exemplo de vida do pastor, de ele permanecer, dele continuar a servir, dele não desanimar, dele continuar amando, dele continuar se dando, você olha para ele e diz, eis o verdadeiro tesouro em vasos de barro. Por isso, orem pelos seus pastores, orem pelo reverendo Ronaldo, orem pelo reverendo Sérgio, orem pelos pastores que você conhece, orem porque a luta é grande. Não é o que parece às vezes, é pior do que parece às vezes.
Ore para que Deus dê resiliência e paciência. Eu quero terminar. Quando fui convidado para trazer essa palavra, eu preparei 10 conselhos para o reverendo Ronaldo. Não sei se ele vai seguir 1 ou 2, mas eu fiz uma lista de 10 conselhos para o reverendo Ronaldo. Reverendo Ronaldo, por ocasião de sua posse como pastor titular da Igreja Presbiteriana de Casa Caiada. 10 conselhos. Primeiro, mantenha sua fé e piedade pessoal, acima de tudo. Segundo, sua família é a sua igreja mais imediata. Quem não cuida da sua família, não pode cuidar da igreja de Deus. Terceiro, conserve a sua integridade, pois é só o que você tem. A única coisa que o pastor tem é o nome dele. Se ele perder a sua integridade e o seu nome, ele nunca mais vai se levantar. Porque sempre vai levar a marca. É aquele pastor que aconteceu isso, que fez aquilo. A única coisa que o pastor tem é o seu nome e a sua integridade. Não conserve a sua integridade, reverendo Ronaldo. Quarto conselho, suporte as aflições e provações com humildade e resiliência, sem murmuração. Porque essa é a dinâmica do ministério pastoral. Você tem que morrer. E às vezes os seus críticos são os seus algozes. São aqueles que estão lhe conduzindo pelo corredor da morte. Quinto, seja prudente e sábio e paciente se for preciso fazer mudança. A árvore grossa não se corta num dia. Seja paciente. Se mudanças precisam ser feitas, faça com sabedoria, com humildade. Sexto, honre as lideranças que vieram antes, reverendo Ronaldo. Lembre que você não é o primeiro pastor dessa igreja e você não será o último. Nós servimos a Deus na nossa própria geração. Não somos os primeiros e depois de nós virão outros. Sétimo conselho, ouça seus críticos, reverendo. Sempre ouça os dois lados. Existe muita fofoca, má informação, malícia, maledicência e fake news. Por isso ouça os dois lados. Verifique a procedência do que está sendo dito. Oitavo conselho, cuidado com as redes sociais, reverendo. A partir de hoje, o que você publicar será a palavra do pastor da Igreja Presbiteriana de Casa Caiada. Não use as redes sociais para expressar sua frustração, para dar indireta ou expor os problemas internos da igreja. Grupos de WhatsApp não substituem visitação, aconselhamento pessoal e conversa olho no olho. Nono conselho, invista na liderança da sua igreja, nos que já existem e nos que Deus irá levantar uma nova geração. Compartilhe o trabalho com os que têm os dons apropriados, não seja centralizador. O resultado é um burnout, é um esgotamento se você for centralizador. E por último, pregue a palavra. Seja fiel, confessional, mas simples, direto e prático. Pregue um sermão sabendo que Dona Maria, que está sentada ali no primeiro banco da igreja, na segunda-feira ela vai estar vendendo pastel na feira. E o que é que ela levou do seu sermão? O que é que ela vai levar do seu sermão? Pregue para os simples, pregue para as crianças, pregue para as pessoas que precisam de uma palavra de conforto e de orientação. Foi por isso que elas vieram lhe ouvir. Pregue a palavra de Deus. Que Deus abençoe, reverendo Ronaldo, e que Deus o guarde no meio da quebradeira, que com certeza Ele vai trazer a esse vaso de barro para que o tesouro precioso do Evangelho seja manifesto. Oremos. Ó Deus, nós pedimos graça para os pastores, pedimos paciência e perseverança, sabedoria e humildade, que o Senhor nos oriente como condenados à morte, mas esperançosos da ressurreição, a te agradar, ausentes ou presentes, em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém.